Segunda-feira, matemática. Vamos ver mais uma vez sequência numérica, né? São aquelas sequências de número que pode estar pulando de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. Vamos lá ver. Fábio viajou com seus pais para um chalé em um condomínio no interior de São Paulo. Sabendo que os chalés têm uma sequência numérica padrão e que a família se hospedou no segundo chalé, responda, ó. Do 100, tem aqui o número do chalé da família do Fábio, pula para o 120. Então, vamos responder agora. Qual é o número do chalé em que a família do Fábio ficou hospedada? B. Se seguirmos essa sequência, qual será o número do quarto chalé? C. Qual é a sequência de contagem utilizada para numerar o chalé do condomínio? De quanto em quanto está pulando, né? Sabendo que o condomínio onde a família do Fábio se hospedou possui 10 chalés, qual será a numeração do último chalé? Giovana pegou a calculadora para efetuar a multiplicação de um número por 10 e obteve como resultado o número 90. Ele pegou um número, multiplicou por 10 e deu 90. Porém, ela não lembra qual foi o número multiplicado. Observe os números abaixo e encontre aquele que Giovana multiplicou por 10. Qual o número que ela multiplicou por 10 e deu 90? Foi o 9? Foi o 8? Foi o 7 ou foi o 6? Qual o número que ela fez vezes 10 e deu 90? Fábio precisa ajudar a abelha a chegar até a flor. Para isso, siga as setas para frente, para cima e para baixo. Então, vamos lá. Ó, a abelhinha está aqui. Tem que andar quantos? 3. Depois, subir 4. Depois, andar 2. Depois, descer 3, 5. E vai indo, tá bom? Terça-feira, língua portuguesa, sinais de pontuação. Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência do texto. Quer dizer, ele serve para a gente entender melhor o texto, estabelecendo um sentido ao qual está sendo escrito, como as frases são ditas de forma diferente. Suas intenções também são diferentes. Então, os sinais são para a gente perceber se aquela frase é exclamativa, é pergunta, né? Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuações que vão estabelecer diferentes sentidos e intenção nas frases. Vejamos quais são eles. Ponto final, ó, tá aqui. Colocado no final da frase, indica o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Ó, Bruna gosta de comer verduras, ó. Uma frase afirmativa. Ela não gosta de calor, ó. Uma frase negativa, porque tem um não aqui, tá vendo? Ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Que cachorro bonito, ó, ponto de exclamação. Que susto, ó, outro ponto de exclamação. Ponto de interrogação, tá aqui, ó. É indicado para frases que expressam uma pergunta. Qual é o seu nome? Ó, é uma pergunta. Por que você não foi ontem para a escola? Ó, aí a gente coloca, quando é pergunta, ponto de interrogação. 2 pontos. Esse sinal pode ser usado para várias situações. Vejamos algumas delas.
pode apresentar uma enumeração, uma lista. Por exemplo, fui ao mercado e comprei, frutas, verduras, álcool e carne. Então, tá vendo? Enumerando as coisas que eu comprei, tá vendo? Olha aqui, a lista que eu comprei. Então, eu ponho 2 pontos antes. Pode apresentar a fala de um personagem. Por exemplo, Luísa perguntou. Então, ela vai falar, eu coloco 2 pontos. E quando ela vai falar, eu coloco o travessão, Onde está meu caderno de desenho? Olha a pergunta, olha o ponto de interrogação. Travessão, que é esse aqui, é utilizado antes da fala de um personagem, demonstrando assim que ele é um diálogo entre os personagens. A seguir, vejamos o trecho de um diálogo. Helena, complete o texto abaixo usando as palavras esconde ou esconder. Relacione os sinais. Ponto final, exclamação, interrogação aos seus significados. Indica uma pergunta. Qual que eu vou usar? Coloca aqui o desenho do ponto, interrogação. Indica um espanto ou uma surpresa. Qual que eu vou colocar? Indica as falas de um texto. Indica o final de uma frase. Coloque o sinal de pontuação. Exclamação, interrogação ou exclamação, ao final de cada frase. Leia a frase com atenção para poder identificar corretamente os sinais. Qual é o seu nome? Que delícia! Gosto de brincar de boneca. Fique esperto. Para escrevermos corretamente, devemos estar atentos quanto ao acréscimo ou retirada de letra. Por isso, pode mudar o sentido da frase. Retire a letra R e perceba se há mudança. Brincar, brinca. Nadar, tiro R. Correr, tiro R. Esconder, tiro R. Complete o texto abaixo usando a palavra esconde ou esconder. Tá aqui. Jeito de brincar. É esconder ou esconde? Uma pessoa se e todas as outras o procuram. Sempre que alguém achar a criança que está escondida, tem que ser junto dela. A brincadeira acaba quando todos encontram o escondido. Quem encontrou primeiro pode ser na próxima rodada. Então, vai colocar esconder ou, esconder ou esconde, Quarta-feira. História: o povo africano trazido ao Brasil. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos no Brasil. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queiroz. O desenvolvimento do tráfico negreiro no Brasil está associado com a instalação da produção açucareira que aconteceu no país em meados do século XV. O tráfico ultramarino de africano, com o objetivo de escravizá-lo, tem relação direta com a necessidade permanente de trabalhadores no engenho e também com a diminuição da população de indígena.
Desde o início da colonização do Brasil por Portugal, os indígenas sofriam com a escravização, mas uma série de fatores fez a população dos indígenas começar a diminuir. Primeiro, a violência dessa escravização, mas o fator mais relevante na diminuição da população indígena foi a questão biológica, uma vez que os indígenas não possuíam defesa biológica contra as doenças como a varíola. Então, os portugueses começaram a escravizar os índios, mas houve uma diminuição, né? Primeiro porque os escravos não queriam ser escravizados, segundo porque eles pegavam doenças, né? Dos brancos que eles não estavam acostumados. Então, eles começaram a traficar, quer dizer, a trazer negros da África para trabalhar aqui na lavoura, né? Começa assim o processo de escravização dos negros, onde os prisioneiros africanos eram comprados, quer dizer, onde os escravos eram comprados. Para quais continentes eles eram levados? Está no texto. Quando o tráfico negreiro foi proibido no Brasil. Além dos africanos, qual população também sofreu com a escravidão? Geografia. Os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referência, são de extrema importância para a localização e a orientação geográfica. Os 4 pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. A utilização desses pontos contribuiu para as grandes navegações no período colonial, rotas comerciais em guerras, além de auxiliar em trilhas, competições de rally, entre outras atividades. Através do Sol, é possível identificar os 4 pontos cardeais. Para isso, estique o braço direito para a direção em que o Sol nasce, que é chamado de nascente. Pronto, você encontrou o ponto leste. Em seguida, estique o braço esquerdo para outra direção. Ponto oeste, poente. O norte está à sua frente e ao sul está atrás de vocês. Além dos pontos cardeais, temos também os pontos colaterais. Com eles, conseguimos identificar as regiões entre os pontos cardeais. São eles Nordeste, NE, Sudeste, SE, Noroeste, NO e Sudoeste, SO. Observe a rosa do vento, criado para indicar os pontos. Ó. Norte, Sul, Oeste e Leste. Né? Tá aqui. Nordeste, Noroeste, Sudeste, de acordo com o ponto, qual a importância dos pontos cardeais? Como é possível identificá-lo? Escreva o nome de 2 pontos cardeais e 2 pontos colaterais. Quinta-feira, Ciências da Natureza. Você sabia? Cada um de nós é o habitat para muitos organismos microscópicos, micro-organismos ou micróbios, que habitam nosso corpo e são vitais para nós. Sem ele não viveríamos, pois eles regulam muitos de nossos processos fisiológicos. Cada um desses micro-organismos mede cerca de 1/1000 de milímetro de diâmetro, um volume cerca de 1000 vezes menor que o de uma nossas células. Mas a quantidade deles no ser humano é tão grande que pesa em torno de 2 quilos. Esses micro-organismos produzem proteínas indispensáveis para a nossa
sobrevivência, participando da digestão de várias substâncias e favorecendo o nosso sistema imunológico, produzindo vitaminas do complexo B12, fibras solúveis que limpam nossa pele e olhos e estão presentes em vários outros processos vitais, constituindo o nosso microbioma, ecossistema interno. Por que os micro-organismos são indispensáveis para a nossa vida? Do que é feito o iogurte? O iogurte é um alimento amplamente consumido pelos jovens e adultos, seja puro ou com açúcar, mel ou frutas. Apesar disso, muitas pessoas não sabem que esse produto é feito, imagine apenas que há leite, açúcar e alguns frutos. Mas a verdade é que além desses produtos existem bactérias. As bactérias também são importantes para a fabricação de alimentos, tais como iogurtes, queijos, coalhadas e vinagres, na produção da insulina, que é usada no tratamento de diabetes, e de um tratamento estético como o Botox. Além disso, possui importância ecológica, pois atuam na fixação do nitrogênio e na decomposição de organismos mortos. No que diz respeito ao iogurte, eles são usados para transformar o açúcar encontrado no leite, a lactose, em ácido láctico, que é responsável por coagular o leite. Esse processo é conhecido como fermentação. Do que o iogurte é feito? Quais outros alimentos têm a participação de micro-organismos em sua produção?